Olá, aqui quem está falando é o pastor Isaac, pastor da Igreja Presbiteriana em Santana do Araguaia, Pará. Irmãos, nesses dias que nós estamos passando reclusos dentro de casa por conta da ameaça do coronavírus e uma forma preventiva de não proliferar mais esse vírus, ficamos em quarentena. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje sobre a doutrina da providência de Deus. De tantas doutrinas bíblicas que nós temos, essa é uma doutrina que traz consolação para nós nesses dias de crise, de saúde, de ameaça quanto ao vírus, do coronavírus. Então, eu penso que esse estudo ele é proveitoso e consolador para os nossos corações. Queridos, na verdade, eu gostaria de trazer uma introdução a respeito da doutrina da providência. E falando da doutrina da providência, há um exemplo que nos ajuda a compreender bem a doutrina da providência. Por certo, vocês já viram, ou talvez alguns de vocês já possuíram, relógio, que não é como esse meu aqui, de bateria, mas já possuíram um relógio que era de corda. Meu pai ele já possuía um relógio de corda. E para que esse relógio venha a funcionar, a pessoa tem que colocar a hora certa e dar cordas naquele relógio para que com o passar do tempo, aquela corda ela vá fazendo com que a engrenagem interna desse relógio faça com que os ponteiros estejam em movimento. Necessariamente, o homem que deu a corda no relógio não vai estar o tempo todo segurando no pino e dando cordas no relógio toda hora. Há um momento que ele dá cordas, depois ele para. Muito bem. Algumas pessoas creem de forma consciente ou até inconsciente de que o universo ele também foi criado dessa forma. Como se Deus ele criasse todo o universo com toda a sua beleza e perfeição, e após ele criar tudo no universo, ele deu as leis fixas, as leis que vai reger todo o universo, e ele se ausentou do universo. De modo que tudo que acontece no universo não é a manifestação das mãos desse Criador que está atuando no universo, mas o que está acontecendo no universo, sejam elas positivas ou negativas, boas ou más, dias de prosperidade ou dias de escassez, dias de maremotos, terremotos, enchentes ou outro tipo de cataclisma que estiver acontecendo na Terra, na verdade não é a mão de Deus, mas são as leis do próprio universo que está em funcionamento, e isso acontece porque tinha de acontecer. Nós não cremos nesse tipo de entendimento. Nós não acreditamos que Deus ele é o grande relojoeiro. Nós acreditamos que Deus ele é o Criador e ele é o sustentador da sua criação. Quando nós estamos lendo Gênesis, que é o livro da criação, o livro do princípio, logo no capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vamos perceber, meus irmãos, com muita clareza, que o nosso Deus ele criou tudo do nada. Quando nada existia, Deus ele trouxe a existência, as coisas que hoje nós a conhecemos. Na verdade, quando a Bíblia diz que Deus ele criou o universo do nada, a Bíblia está dizendo realmente a própria verdade. Porque Deus ele quando criou tudo que existe hoje, ele criou do nada. Absolutamente não existia nada. Não existia a força, não existia energia e não existia matéria. Absolutamente do nada, Deus ele trouxe a existência, a energia, a força, a matéria. Deus ele então criou o universo, criou os luminares, criou o mar, criou todos os animais e também criou o homem. E Deus ao criar, ao fazer toda a sua criação, todo o seu universo, ele fez isso e ele não se ausentou de se relacionar com a sua criação.
Pelo contrário, Deus ele sustenta a sua criação, ele dirige sua criação, ele dispõe na sua criação e ele governa a sua criação. Em teologia sistemática, essa manifestação de Deus ele se relacionar com a sua criação, e não apenas de se relacionar, mas de governar a sua criação, é chamado de doutrina da providência, ou a providência de Deus. Na verdade, nós vamos encontrar vários textos bíblicos que comprovam para nossa consolação e para a glória de Deus essa doutrina. Por exemplo, nós vamos encontrar no livro de Neemias, no capítulo 9, do verso 6, a seguinte declaração: Tu és Senhor, Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nelas há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Veja que há uma expressão muito interessante aqui, de que Deus ele criou o céu dos céus, criou todo o seu exército, criou o mar e tudo que nele há. No entanto, Deus ele não criou, mas ele sustenta e ele preserva tudo isso. Veja a expressão preservar, né? Esse verbo aqui é muito interessante nesse texto. Deus ele preserva, ele continua trazendo manutenção dentro da criação que ele fez. Um outro texto muito interessante nessa compreensão é o Salmo 145, verso 14 ao verso 16. E nesse louvor está escrito assim: O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Vejam, irmãos, que Deus ele sustenta a sua criação, né? Deus é aquele que providencia o alimento, o pão de cada dia que você tem na sua mesa, o pão de cada dia que você come juntamente com a sua família e seus filhos. Esse pão, esse alimento que nos sustenta, de fato, é fruto do seu trabalho, é do suor do seu rosto, mas em última instância esse sustento ele vem das mãos do Senhor. É Deus que dá o pão de cada dia para nós. Uma outra referência, né? Mateus capítulo 10, verso 29 ao verso 31, também fala desses detalhes da criação, de Deus estar envolvido com ela. Mateus 10, 29 ao 31 está escrito assim: Não se vendem 2 pardais por um aça, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temas, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. É interessante que nesse texto aqui está falando de coisas minúsculas, pequenos detalhes na criação, que podemos viver desapercebidos desses detalhes. Aqui Jesus Cristo está dizendo que para um pardal morrer, ou qualquer pássaro morrer, ele só vai morrer se for do consentimento do Pai Celestial. Porque se Deus não quiser, nenhum passarinho ele vai morrer. E um fato muito interessante é que até mesmo cada fio de cabelo da nossa cabeça, ele só vai cair no chão se for de acordo com o consentimento do Senhor. Então veja que se nas coisas mínimas da vida, como a morte de um pássaro e a queda de um único fio de cabelo, só acontece de acordo com o consentimento, com o querer, com a vontade do Senhor, imagine com as coisas grandes da vida, como um tsunami, por exemplo, como um maremoto, por exemplo, como um terremoto, como um furacão, como um vulcão, como a chegada de um vírus e
a sua forma de se espalhar, como uma epidemia ou pandemia, como é essa ameaça do coronavírus. Então veja que Deus ele criou todas as coisas e não existe coisa alguma que aconteça sem o seu consentimento. Também está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31 e o verso 35, a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Então veja que o sol, a lua e as estrelas que dão o brilho, a lua e as estrelas que trazem o brilho durante a noite, e o sol que traz o seu calor e o seu brilho durante o dia, bem como as ondas altas e baixas, a maré alta, a maré baixa, todas essas leis naturais, podemos dizer assim, leis naturais do universo, e isso só está acontecendo porque é Deus que está se relacionando com a sua criação, porque foi Ele que estabeleceu essas leis naturais. Então, o mundo, ele está vivo, ele tem luz, ele tem energia, porque a mão do Senhor está atuando na sua criação. Queridos, a Bíblia também nos ensina que as obras da providência de Deus está sendo executada no universo de acordo com os decretos eternos do próprio Deus. Veja, Deus, ele antes de criar todas as coisas no universo, antes de ele criar qualquer coisa no universo, quando ele estava no seu momento só, se eu posso dizer que ele estava sozinho, ele decretou todas as coisas que aconteceriam, e tudo aquilo que Deus ele decretou na eternidade há de acontecer no tempo e no espaço, na hora, no minuto e no segundo determinado por Deus. Mas para com que esses decretos eternos de Deus aconteçam no tempo e no espaço, Deus ele vai agir exatamente dentro da sua providência. É através da sua providência, da sua ação, do seu governo, dentro da sua criação, é que ele vai estar executando todos os seus decretos que ele havia já determinado antes da criação do mundo. Há um exemplo muito interessante que podemos observar isso na própria crucificação de Cristo. Atos, no capítulo 2, e o verso 23, está escrito assim: sendo este entregue pelo determinado desígnios e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Veja, a pergunta é essa: quem foi que levou Jesus à cruz? Do ponto de vista humano, foram os homens maus, foram os anciãos dos judeus, foram os sacerdotes, os escribas e fariseus, foram os soldados romanos. Os homens maus daquela época levaram Cristo à cruz, do ponto de vista humano. No entanto, do ponto de vista divino, quem levou Cristo à cruz não foram os homens simplesmente, mas foi o próprio Deus, porque isso já fazia parte do determinado desígnio de Deus desde a eternidade. Mas no tempo e no espaço, na hora e no minuto apropriado, Deus ele usou o coração maligno dos homens para executar exatamente na íntegra, em todos os detalhes, os propósitos que ele havia já determinado na eternidade. E isso só aconteceu por conta dessa ação providencial de Deus. Podemos também observar isso na vida de José. Está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 45, verso 5 e o verso 8, algo que ilustra muito bem isso que eu estou falando. O verso 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, José que está falando para seus irmãos,
nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E o verso 8: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, e como governador de toda a terra do Egito. Ora, quem enviou José para o Egito? Foram seus irmãos ou foi Deus? Uma boa pergunta. Na verdade, quem enviou José para o Egito foi Deus. E ele fez isso para a conservação da vida da sua própria família. No entanto, Deus ele usou o coração maligno dos seus irmãos para executar os seus decretos eternos. E foi no tempo e no espaço e na hora e no minuto apropriado que Deus ele agiu com a sua providência para executar a sua vontade. De modo, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus ele tem planejado, ou tudo aquilo que Deus ele planejou na eternidade, há de acontecer. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Ninguém pode invalidar os seus decretos. Ninguém pode minimizar o seu plano, ou muito menos frustrá-los. Jó mesmo falou sobre isso. Ele disse: bem sei eu que nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou impedidos. Então, tudo que o Senhor ele planejou na eternidade, no tempo e no espaço, no dia, na hora, no minuto apropriado, há de ser executado exatamente como o Senhor ele quer. Irmãos, desse modo, crendo nessa manifestação providencial de Deus na sua criação, não cabe nenhum espaço no nosso coração para a crença na força do acaso. Os Titãs cantam isso numa música chamada de Epiteto, onde é repetido várias vezes a expressão: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Nós não cremos na força do acaso. Não existe acaso na nossa vida, não há acasualidade na nossa vida, mas tudo que acontece em nossas vidas é por conta dessa santa providência de Deus. E, queridos irmãos, a providência de Deus ela se estende a todos os homens, seja ele crente ou ateu, rico ou pobre, more ele em um país de primeiro mundo ou um país de terceiro mundo, até mesmo de quinto mundo. As mãos da providência de Deus está atuando na vida de todos os homens. No entanto, nós não podemos negar de que a manifestação da providência de Deus ela está agindo de forma especial, cuidando da sua igreja. A igreja do Senhor está aqui na terra em uma caminhada. Nós estamos aqui na terra como peregrinos e forasteiros, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. E nessa caminhada há muitos momentos de altos e baixos, momentos de grande angústias e de júbilo intenso no nosso coração. Há momentos de conquistas e de percas, há momentos onde sorrimos e derramamos lágrimas. No entanto, Deus ele promete de que nessa caminhada Ele há de nos sustentar até o fim desta caminhada. O próprio Cristo falou sobre isso. Ele disse para Pedro o seguinte, está registrado em Mateus 16, verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra não é Pedro, como pensa a igreja de Roma, mas essa pedra é Cristo. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo ele promete que nessa caminhada as portas do inferno não há de prevalecer contrário à igreja dele. As oposições virão, como houve no passado, ela há de ser no presente e também no futuro. Haverá muita oposição quanto à caminhada do povo de Deus. No entanto, Cristo ele promete na sua palavra de que ele há de cuidar da sua igreja, de preservá-la das ações malignas do diabo e dos homens maus, e de que ela há de permanecer
até o final. Veja a expressão que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nenhuma oposição, nem do mundo, nem dos homens maus, nem de Satanás, nem de seus demônios, eles triunfarão contra a igreja do Senhor. Mas a santa providência do Senhor há de preservá-la, de guardá-la até o seu destino final. É interessante que em nossos dias as empresas de seguro de valores, ela chega com um carro forte, e dentro daquele carro forte chega no estabelecimento comercial, pega o dinheiro, coloca dentro daquele carro forte e vai levar para um banco. Infelizmente, em nossa realidade, nós vamos encontrar carros fortes que são vítima de bandidos e que eles são detonados e são saqueados o dinheiro que estão ali dentro dele. No entanto, Cristo, ele é o nosso, podemos dizer assim, o nosso carro forte. Nós estamos dentro dele, nós estamos protegidos por ele. As ameaças virão, os inimigos se levantarão contra nós, contra o povo de Deus. No entanto, diferente do carro forte humano, nós não sofreremos nenhum dano, porque ele há de proteger a nossa alma e a nossa salvação até o final da nossa jornada. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vejam, irmãos, que não existe coisa alguma que sobrevém sobre nossas vidas que não seja de acordo com um propósito específico do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam, não para o mal, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Queridos irmãos, não existe coisa alguma que aconteça na vida do povo de Deus, e é por isso que eu falei que as obras da providência de Deus, ela é manifesta de forma especial no meio do seu povo. Não existe coisa alguma que aconteça com a sua igreja e com cada crente individualmente que não seja de acordo com um propósito da parte do Senhor. As enfermidades, o desemprego, a morte de um filho, a morte de uma mãe, a mais intensa dor da sua vida, isso é de acordo com o propósito de Deus para você e para mim. Às vezes nós não entendemos na sua essência o porquê de tantas coisas que acontecem conosco, não é verdade? No entanto, tudo tem um propósito da parte do Senhor. E o propósito final disso é de glorificar o seu santo nome. Meus irmãos, em dias de paz e em dias de guerra, em dias de conquistas e em dias de percas, devemos nos lembrar que tudo está caminhando de acordo com a santa providência de Deus. Por isso, não se desespere, não entre em pânico, mas adoremos ao Senhor, como Jó. Jó, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nesses dias de grandes questionamentos e de reclusão social, de quarentena, a doutrina da providência ela nos traz consolação e nos traz mais respostas do que muitos especialistas estão tentando trazer alguma resposta. Na verdade, tudo acontece com o consentimento do Senhor e para cumprir com o seu propósito. Que Deus abençoe os irmãos e um grande abraço para vocês.